dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite feito pela professora Daniela Libório para participar dessa mesa. Eu tenho acompanhado também o Uniantal desde o sua primeira edição. E só me apresentar um pouco também, eu tenho feito um trabalho bastante próximo com o trabalho da professora Daniela nos grupos de pesquisa aqui da PUC. Eu sou líder de um grupo de pesquisa Organização Meio Ambiente e Novas Tecnologias, que tem um diálogo muito forte com essa discussão. Inclusive, tem dentro do nosso grupo tem um ramo que procura estudar a relação entre território e a sua regulação, né? Então, é produção do território e regulação do território. A gente tem uma interface bastante forte com os colegas do direito, sobretudo por conta desse próprio processo de produção de espaço, que envolve uma dimensão regulatória muito importante, né? Bom, a ideia da minha fala, né, eu gostei muito da fala inicial do professor Sanches, né, indicando as principais características da crise urbana, né, e da sua multidimensionalidade, né? E a ideia aqui é apresentar para vocês duas pesquisas, na verdade, que foram feitas, uma por um órgão que eu também faço parte, que é a Fundação SEAD, que é a gente chama comumente o IBGE do Estado de São Paulo, que é a instituição que é responsável pela organização administrativa, dos dados administrativos do Estado, e que também produz uma quantidade de informações bastante grande para a gestão pública, né? O SEAD tem um papel hoje muito forte de proposição de informações para a gestão pública e de avaliação das políticas públicas, não é? E também uma pesquisa que foi desenvolvida aqui na PUC, que envolveu um pouco essa ideia, né, das vulnerabilidades sociais, envolvendo a questão da infraestrutura urbana, né? A PUC foi convidada para participar de um projeto de pesquisa através do CEDEP, que é um centro de pesquisas aqui da PUC, para a Fundação Samaritano, no Hospital Samaritano, que envolvia a ideia de um estudo sobre a vulnerabilidade associada à territorialidade, ou seja, o território como sendo o elemento fundamental para a vulnerabilidade social, né? E para poder fazer essa discussão, eu vou apresentar para vocês, né, um estudo feito pela Fundação SEAD, que se tornou mais ou menos um paradigma no estado de São Paulo e acabou gerando na comunidade brasileira análises importantes sobre a questão da vulnerabilidade social intramunicipal, né? Para além, né, dos indicadores clássicos, né, de desenvolvimento humano, que são consagrados, por exemplo, no IDH e no IDH-M, que é o IDH municipal, né? Então, eu vou fazer uma apresentação rápida do que foi a produção, a elaboração do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, este indicador que procura caracterizar as diversidades da condição social das famílias no interior dos municípios, portanto, intramunicipalmente ou em escalas muito pequenas, né? A aplicação desse indicador, né, não só para a política pública, mas também em alguns estudos que nós fizemos aqui na PUC, né? Depois eu vou fazer uma pequena, mostrar uma pequena relação entre a relação que existe da vulnerabilidade social com a questão das infraestruturas, um pouco aquilo na direção que o professor Sanches falou, do direito à cidade, que envolve a característica social, ou seja, a apropriação social dessa cidade, como é que essa cidade ela é uma cidade excludente a partir não só da característica socioeconômica das famílias, mas sobretudo da condição da própria infraestrutura urbana, né? E por fim a elaboração do índice territorial de proteção social, tá? Que é esse indicador que foi criado aqui na PUC por liderança da professora Odete Sposati,
né, que cria um novo paradigma para essa discussão entre a vulnerabilidade social e o território, né? Então, o que é o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social? A gente parte do pressuposto, né, que indicadores, dados, eles são fundamentais, são ferramentas fundamentais para o estabelecimento de diagnósticos, no caso específico, voltado à questão da pobreza, né? E são essenciais, né, nas políticas sociais como instrumento de tomada de decisão, né? Ou seja, tomar decisão seja, né, no caso de políticas públicas voltadas à questão específica social ou outras demais políticas públicas que envolvam, né, por exemplo, a questão da apropriação da cidade ou direitos da cidade, né? Eles são, portanto, esses indicadores, eles são ferramentas importantes como instrumentos também de aprimoramento e de avaliação de ações, né, de uma forma geral, tá? E qual que é a vantagem de você criar um indicador intramunicipal? Porque você consegue fazer um diagnóstico de maior eficiência de execução das ações, por conta muito do que a gente tem discutido aqui. Quer dizer, na verdade, o município ele é, na essência, o ator fundamental, né, no palco das ações das políticas públicas, né? Então, toda a questão, né, que o Thiago levantou dos impactos que envolvem o Pacto Federativo, os entraves que envolvem o Pacto Federativo por uma sucessão de ações verticalizadas, elas vão acontecer aonde? No território da cidade. A gente vai ver um pouco isso, né, como é que isso se reflete na questão da infraestrutura urbana e infraestrutura social, sobretudo quando a gente trata, por exemplo, da questão da saúde, né? Porque a saúde tem uma interface muito forte da ação do governo estadual, né, que atua na produção de hospitais e que tem que haver uma certa sinergia complementar com a ação do município, que trata, por exemplo, da saúde básica. Enquanto o Estado trata das altas especialidades, o município trata da saúde básica. E tem que haver uma sinergia dessas duas condições, né? E isso vai acontecer onde? No território da cidade, tá? Em tese, né, esses indicadores intramunicipais, eles poderiam funcionar com maximização de custo e, portanto, de melhor eficiência no gasto público, né? Isso em tese, porque a gente sabe, como o professor Sanches já chamou atenção, as ações das políticas públicas, elas envolvem uma dimensão política que é enorme, né? A história que o Ricardo acabou de falar para a gente, da perspectiva do saneamento, mostra muito isso, quer dizer, para além de uma racionalidade da ação do Estado no gasto público, envolve uma questão da política da própria empresa ou a política grande dos governos, enfim, né, dos partidos políticos que estão nos governos e coisas que tais, né? E também esses indicadores intermunicipais poderiam facilitar muito essa expansão das políticas sociais a partir do momento que eu tenho essa racionalização, essa racionalidade do gasto público, não é? E especificamente a ideia é que o indicador ele também precisa ter essas informações, elas precisam ser fidedignas, ela tem que ter fonte fidedigna, ou seja, que o fornecedor do dado seja um fornecedor que tenha reconhecimento técnico e reconhecimento político da sua produção, né? Vamos falar dos dados do IBGE, vamos falar dos dados produzidos pelas agências públicas de estatística, tem que ser dados padronizados, porque isso tem que ser dialogar. Isso é um pouco o exercício que o PNUD fez na elaboração do IDH, né? A gente discute indicadores sociais e certa vez num debate que foi feito na Escola de Saúde Pública há um bom tempo atrás, quando a Prefeitura de São Paulo foi apresentar a ideia de um indicador socioambiental para o município de São Paulo, né, e houve um certo constrangimento no debate, porque havia uma dupla tendência na discussão do que seria um indicador socioambiental para o município. Um lado mais ambientalista, naturalista, que acreditava que o indicador deveria ser um indicador que expressasse essencialmente a qualidade da natureza, né? Então, para quem conhece o município de São Paulo, os melhores indicadores estavam no distrito de Marcilac, né? Mas do ponto de vista social isso era um problema, né? Porque o indicador ele era ambiental, não socioambiental,
porque o Marcelac também tem a pobreza. Então, como é que eu faço essa dupla entrada? Não é? E o representante do PNUD que estava no debate, ele falou que esse era um grande exercício também do órgão das Nações Unidas, para tentar aliar um pouco o que era a tradição do IDH associado a uma dimensão A, que é ambiental. E ele falou o seguinte, ansiedades à parte, a gente não pode esquecer que a construção do IDH demorou mais ou menos 20 anos para se consolidar, né? Ou seja, para inclusive ser aceita socialmente. Então, ainda a gente tem um caminho muito grande a percorrer para a construção de um indicador socioambiental, mesmo porque a gente precisa amadurecer o que nós estamos falando, né? Isso tem um pouco a ver com essa história aqui do seu dado fidedigno, padronizado, chama uma padronização de informações, enfim, o que é uma padronização de indicador social, o que seria uma padronização de indicadores socioambientais, frota de veículo, não é, enfim, coisas desse tipo, né? E que eles sejam comparáveis, ou seja, que o IDH seja comparável para os países do mundo inteiro. Se não for comparável, não tem sentido, né? Não posso comparar laranja com abacaxi, tem que ser todos, né, compatíveis, né, e comparáveis. Esse é um outro problema, eu preciso ter esses dados todos de uma certa forma consistida da mesma forma. É o caso do dado ambiental, né? Dado, por exemplo, da qualidade de água, né? Como é que eu meço a qualidade de água num dado ambiental no município? Se o município ele em si não é o gerador do dano ambiental que aquele recurso hídrico acaba, que passa naquele município, acaba produzindo. Ou seja, o indicador socioambiental ou um indicador ambiental que envolva recurso hídrico, eu preciso ter um recorte territorial que respeite a lógica do recurso hídrico, que é a bacia hidrográfica, né? E a dimensão política do território, ele não é a bacia hidrográfica, né? É um recorte jurídico-histórico, né? Da construção administrativa daquele território que não obedeceu à natureza, mas enfim. Então, esse é um desafio da construção de indicadores, né? Que eles sejam comparados, padronizados, sejam fidedignos, né? E a partir daí o SEAD elaborou 2 grandes indicadores por demandas externas, demanda da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo queria fazer elaborar um diploma, dar um diploma para os municípios que avançassem socialmente em suas políticas, né? Iriam usar o IDH, mas o IDH ele era pouco sensível para algumas questões que ele desenvolveu pelo seguinte, né? Um município aumentou o seu IDH, mas ele aumentou por quê? Porque aumentou a renda, ou melhorou a qualidade de ensino, ou melhorou a qualidade da saúde. Ou seja, esse indicador ele é multidimensional, e por ser multidimensional, dependendo da dinâmica dessas dimensões, ele avança de determinado jeito. Então o IDH não funcionava, porque ele padroniza esses indicadores num ranking só, né? O que a Assembleia queria era um ranking mais composto. Aí o SEAD fez então o Índice Paulista de Responsabilidade Social, que na verdade é um exercício mais complexo, o IDH, que faz um ranqueamento dos municípios, organiza os municípios segundo ordens de dimensões diferentes. Melhorou na educação, melhorou na saúde, melhorou na renda, melhorou nos 3, piorou nos 3, ou seja, aí você poderia fazer essa premiação para o administrador público se ele avançou na sua condição social. O fato é que a Assembleia nunca conseguiu implementar esse diploma porque criou uma bagunça, uma crise entre os municípios e entre os prefeitos, né? Porque o prefeito ele não via o seu investimento, a história da política dos 4 anos do governo, né? Ele não via a resposta da sua ação no período da sua gestão, tá? Então, criou o IPRS e criou um indicador intramunicipal, que é o indicador Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, tá? Tem uma história, o IPVS, mas interessa muito, né? Ele começou com um exercício aqui na PUC, com o índice o mapa da exclusão social do professor Eldez Esposati, que virou o mapa da vulnerabilidade social, elaborado na época que a professora Aldaísa era secretária da Assistência Social do município, no início dos anos 2000,
junto com o pessoal do SEBRAP, do CEI-SEBRAP, e depois chega o IPVS no SEAD. Tá? A ideia de desvendar as desigualdades nas grandes áreas urbanas, né? Usando as mesmas dimensões do IDH, saúde, educação e renda, né? Formar uma visão detalhada das condições de vida dos municípios e a localização da pobreza intermunicipal. Quais são os pressupostos? Né? Não restringir a ideia da pobreza à questão da renda, ou seja, a questão da pobreza não pode se resumir da renda como é o IDH, mas a renda, a questão da pobreza, ela tem uma condição multidimensional, né? Envolve uma rede de condições que é para além da renda, né? E essencialmente mostrar a segregação espacial como uma forte dimensão da pobreza, né? O território aí sendo um grande problema, tá? Ele é um indicador sintético multivariado, a base dos dados é o censo do universo, né? E a sua territorialidade é o setor censitário, em comunidade muito pequena, que é a unidade de pesquisa do censo demográfico, uma quadra, um conjunto de quadras, enfim, tá? Média condição de pobreza no território interurbano, baseada em duas condições: a condição de renda, que é expressa na condição da renda do responsável do domicílio ou da família, né? E a estrutura familiar, né? Famílias jovens, famílias com presença de idosos, ou seja, a taxa de dependência da família, muito jovem, muito idoso, tá? Rapidamente, ele é composto, não dá para enxergar, dois grandes grupos, né? O grupo socioeconômico, o grupo demográfico, né? Os dados do censo foram organizados dessas duas formas e se chegou, né, em 8 grandes grupos, tá? O grupo verdinho, né, é um grupo de baixíssima vulnerabilidade, né? E você vai aumentando as cores até chegar nesse lilás, que é o grupo 6, que é o grupo de vulnerabilidade social urbana, que são os lugares que há a presença de setores censitários de favela, né, os chamados subnormais. Ou seja, então eu tenho as cores não enxergar, né, essas 3 primeiras, elas são condições de não vulnerabilidade, e da 4 até a 7ª são de vulnerabilidade. Tá? O vermelho, a gente destacou que a vulnerabilidade nas áreas rurais, porque a área rural tem uma particularidade, inclusive, como o professor Sanches chamou a atenção, da questão da falta das infraestruturas. Então, dá para comparar, né, o que é uma pobreza na área rural e uma pobreza na área urbana. Tá? Esse é um problema sério, inclusive, desses indicadores que são universais. Moral da história, né, a gente tem o estado de São Paulo com esta cara, né, precisava até regular o projetor para ver melhor o mapa. Né? Mas, de qualquer forma, a gente vê o que é mais verde, são as áreas de menor vulnerabilidade, e as áreas vermelhas são as áreas de maior vulnerabilidade no setor rural. Tá? Não vou chegar em detalhe para enxergar o estado de São Paulo na sua forma, né? Mas você tem basicamente as áreas mais, esse eixo do estado que segue pela Anhanguera, indo pela Washington Luiz do noroeste do estado. Ela é uma região muito menos vulnerável do que as bordas aqui do Vale do Paraíba, né? Que Vale do Paraíba, no Vale do Ribeira, né? Do Alto Vale do Ribeira, das regiões serranas do Paraíba, né? Que são as regiões mais vulneráveis socialmente do estado. Mas como a ideia não é ver os municípios, a ideia é ver dentro dos municípios, então a gente enxerga, né, como é que funciona o município de São Paulo. Tá? Então o município de São Paulo é isso aí. Né? A região sudoeste do município é uma região absolutamente sem nenhuma vulnerabilidade, quer dizer, são baixíssimas vulnerabilidade, né? Que é a região mais rica da cidade de São Paulo, indo para uma periferização. A gente enxerga poucas manchinhas. O roxo porque está associado à favela. Tá? E não existe, né, no município de São Paulo setores censitários rurais, da forma como foi nas áreas. Existe o setor rural, mas a gente não fez a comunidade rural em São Paulo, tratando só os 6 primeiros grupos. Ok? Está branco, mas não é que é branco. Né? O 3 ali meio desaparece no branquinho. Né? O 3 e o 4 estão misturados aí. Ok? O que foi feito a partir daí? Então, associando a condição da vulnerabilidade social
né, um trabalho que nós fizemos aqui na PUC, né, junto com o Laboratório de Processamento, foi a elaboração de uma vinculação desta condição da vulnerabilidade social, né, do município de São Paulo com a condição da natureza. Então, pensar no indicador socioambiental através de 3 dimensões da natureza, né? A condição da salubridade, que envolve o calor, as ilhas de calor, né? Que é a questão aí colocada. Então, a gente tem sobre o mapa da vulnerabilidade social as manchas de ilha de calor do município de São Paulo, que significa desconforto térmico. Aí são todas as áreas que tiveram médias máximas acima de 30 graus no verão, né, o que causa desconforto térmico. E aí a gente vai associar isso ao desconforto térmico à ausência de arborização urbana, uma infraestrutura fundamental que é a arborização urbana, né? Então é bastante interessante que você vê que toda a área do desconforto térmico está na zona, no centro-leste para o leste, nas regiões de mais adensamento urbano, e com condição de vulnerabilidade um pouco maior do que essa zona mais verde, né, que é a zona mais rica da cidade, que tem mais arborização. E o fundão da leste ali, que também não tem muito conforto térmico, também por conta do pouco adensamento urbano e maior cobertura vegetal. Uma segunda dimensão foi as áreas de alagamento, né, a suscetibilidade de áreas de alagamento. É claro que isso alaga essencialmente, né, mas são cotas de inundação do sistema hídrico do município de São Paulo, né, e aí tem uma mistura, né, de condições de suscetibilidade de inundação de áreas ricas mais vulneráveis e menos vulneráveis. E a terceira dimensão, que é a mais preocupante, que envolve as áreas de potencial escorregamento, né, que são os movimentos de massa. E aí a gente vai perceber que vai haver uma associação muito forte, né, se olhar o gráfico ali embaixo, né, a porcentagem de setores censitários com alta vulnerabilidade nessa condição é muito grande, né? Você tem aí 12% de setores censitários que são vulneráveis, que são passíveis de ocorrerem riscos de movimento de massa de acidentes, né? O resultado desse exercício foi a criação, né, do indicador de suscetibilidade socioambiental do município de São Paulo. Esse estudo está publicado na revista São Paulo Perspectiva, também está publicado no diagnóstico do Observatório das Metrópoles sobre a região metropolitana de São Paulo, o dossiê da região metropolitana de São Paulo, e a gente chega um pouco à conclusão que existe uma vinculação muito forte dessas zonas mais vermelhas, que elas são suscetíveis, são zonas que têm condição de vulnerabilidade social alta e associada a grandes riscos ambientais, tá? Sobretudo movimento de massa, né? Então há uma associação forte entre a condição da disponibilidade, vamos dizer assim, da relação da sociedade com a natureza, com a condição social. Então esse é um aspecto da possibilidade dessa análise, né, de como a gente cruzaria a condição social e a distribuição da condição social, as oportunidades que a cidade oferece ou disponibiliza para a sociedade na sua localização territorial, né, e uma dimensão ambiental do debate. Muito resumidamente, é um pouco isso que esse estudo chegou. Ampliando um pouco mais esse debate, né, a gente faz então uma análise de como é que é a relação dessa condição social, né, da vulnerabilidade social, com relação à disponibilização de infraestrutura urbana básica, né? Esse dado é um dado que está disponibilizado também no Censo Demográfico, que é um diagnóstico do entorno dos domicílios, que é feito por observação. Esse dado é um dado de observação do pesquisador, né? O pesquisador do censo, né? Ele vai lá, na verdade é o técnico do censo que faz o que a gente chama fechamento do setor censitário. Então, ele vai diagnosticar o setor censitário, então ele aponta quais são as infraestruturas existentes naquele setor censitário, né? Ou seja, vincula a condição ao domicílio. Então, para cada domicílio eu tenho o número, né, a porcentagem de
existência dessas infraestruturas, né? Identificação do logradouro, identificação se tem nome do logradouro, né? Porque isso faz parte de uma lógica da cidade, que pede o carteiro saber o nome das ruas, né? Você não pode se perder na cidade, vai ter o nome dos logradores, porque você vai acreditar no Waze, no Google Earth, sei lá o que, você pode acabar, coitado dos soldados da Força Nacional que erraram o caminho ontem, né? E pegaram uma alça errada, entraram na favela, né, da Maré, da vizinha da Maré, e eu não sei se o soldado foi morto, enfim, ele estava na UTI. Então, a identificação do logrador é fundamental, inclusive para a questão dessa identidade cidadã, né? Você faz parte de uma cidade que está identificada, eu me reconheço, tem um nome, etc. Né? A iluminação pública, uma questão óbvia, né? Que envolve a questão da segurança, né? Mas o acesso, você tem uma rua iluminada, a pavimentação dos logradores, a arborização, bueiro, boca de lobo, que é um indicador de drenagem, né? Existência de drenagem. Se você tem calçada, né? Meio fio calçada ali também, associada a bueiro e boca de lobo, você tem drenagem urbana, você tem um sistema, né, de infraestrutura urbana. O lixo acumulado no logrador, que é interessante, porque se você olhar os dados do censo, praticamente 100%, 90 e tantos por cento dos domicílios declaram que o lixo é coletado. Né? O problema é coletado quando e em que frequência. Então, a gente acaba percebendo que tem muito lixo coletado, mas o observador que tem muito lixo na rua. Por quê? Porque o lixo ele é deixado na rua e em algum momento ele é coletado. Aí o cachorro vai lá, rasga o saco, faz aquela bagunça toda, enfim. Né? Então tem coleta de lixo, mas a qualidade da coleta de lixo é muito avaliada pela condição de lixo no logrador. Tá? Esgoto a céu aberto, né? E também, aí no caso, não é bem isso que acontece, porque a questão do esgoto é outro problema, né? Porque o censo pergunta, tem esgoto? Na sua casa tem. Né? Por quê? Porque o cara não sabe, o esgoto não é fossa, vai para algum lugar, não é fossa, né? Vai para algum lugar, vai para onde? Vai para a água fluvial, não vai para o esgoto, né? Para a rede fluvial. Né? Aí o meio fio e a calçada e a rampa de cadeirante, que aí tem a ver um pouco com a questão da acessibilidade da cidade. A gente vai ver que os dados aí são dramáticos com relação à rampa de cadeirante, né? Com relação a um direito social. Tá? Então, o que a gente fez? A gente fez uma análise, né, dessa infraestrutura, usando 4 grandes grupos, né, de territorialidades. O estado de São Paulo, então eu tenho o total do estado de São Paulo aí, aquele conjunto de setores censitários, né, com a condição de IPVS. Então, o IPVS 1 sem nenhuma vulnerabilidade, lembrando que 1, 2, 3 são com pouca vulnerabilidade para nenhuma vulnerabilidade, e o 4, 5 e 6, né, que a gente só está falando de área urbana, claro, aqui, né, infraestrutura urbana, são os não vulneráveis. Tá? Eu vou passar e mostrar os gráficos para que fica melhor aqui. Né? Então, são para as três condições. Baixada Santista. O que aconteceu? Oi? O Carlos. Tecnologia. Cadê o retroprojetor?
inversamente proporcional. Diminui a condição do saneamento, ou da infraestrutura urbana, e piora a condição de saneamento e de lixo. Isso aqui é para o total do conjunto dos municípios do estado de São Paulo. Todos os municípios do estado de São Paulo. Tá? A gente olhar para cada um. Então, a gente olha na Baixada Santista como a questão é dramática. Tá? Então, os setores censitários mais vulneráveis têm uma queda muito grande com relação à infraestrutura comparado com os setores não vulneráveis. Tá? Então, existe realmente uma correlação muito forte entre a dimensão social, né, da vulnerabilidade social com a infraestrutura. Né? A região metropolitana de Campinas, né, que é a pior de todas nesse sentido, né, ou seja, com relação à infraestrutura urbana, né, você tem um percentual grande, chegando a quase 40% de presença de esgoto a céu aberto nos setores censitários mais vulneráveis, que é essa linha marronzinha que sobe aqui, né? E a região metropolitana de São Paulo, né? Que parece um pouco a média do estado por questões óbvias, né? Aqui está metade da população do estado está na região metropolitana de São Paulo, o que obviamente acaba puxando a estatística, né? Mas o que fica óbvio, portanto, é que existe essa correlação muito forte entre essa dimensão do saneamento e a condição social. E o trabalho da PUC que a gente fez foi exatamente associar essas duas coisas, né? Criar um indicador multidimensional envolvendo tanto a questão da vulnerabilidade social quanto da condição da infraestrutura urbana e dos serviços sociais, porque além da condição da presença, né, dessas condições, né, que envolvem desde o fornecimento de água, passando pela energia, que são dados que estão no bloco do universo do censo, como este outro bloco que é da infraestrutura urbana, associando ainda aos riscos geotécnicos com os dados da Carta Geotécnica do IPT, né? Foi feita uma correlação entre o setor censitário e os riscos geotécnicos, parecido com aquele estudo que a gente fez aqui na PUC anteriormente, e a distância dos serviços sociais, ou seja, qual que é a presença de um serviço público, de acesso público ao domicílio. Ou seja, o que ele foi feito? Foi feito um georreferenciamento de hospitais, escolas, creches, enfim, todo o serviço de saúde, todo o serviço de educação, né, nas suas várias hierarquias, e fez uma distância euclidiana simples do centroide do setor censitário, centro do setor censitário, a este equipamento, ou seja, uma proxy de quanto a população tinha que se deslocar para chegar no equipamento público. E a gente chegou, então, na produção do Índice Territorial de Proteção Social, que revela, portanto, qual que é a condição da proteção social das famílias no município de São Paulo, tendo como ideia, de um lado, a pobreza, de outro lado, a infraestrutura e o acesso aos serviços gerais da população. Então, o que a gente vê? Que essa cor verdinha significa que são as populações que têm uma proteção social privada. Elas não dependem de uma ação, de uma condição social fornecida pelo Estado. Ao contrário dos vermelhinhos, na verdade o 8, que é um roxo, esse mais amarronçado, é a ausência total de proteção pública social, ou seja, é distante, além existe a pobreza, a população não tem infraestrutura urbana e ainda está longe de um serviço social. E as gradações hierárquicas de cada uma dessas condições. Ou seja, né, a gente conseguiu elaborar aqui na PUC, esse projeto está sendo publicado agora, né, está exatamente na fase de publicação, né, ele vai estar disponível para todo mundo agora, que modifica um pouco esse olhar sobre a questão da condição social e da vulnerabilidade, que vai bem ao encontro, né, de tudo aquilo que foi dito aqui com relação ao saneamento, com relação à questão geral da cidade, do urbano da cidade, e é um pequeno recorte sobre o município, que é o município mais importante do Brasil. Muito obrigado. Parabéns, professor Gustavo, pela pesquisa e pela excelente exposição. Nós, pelo adiantado da hora, nós vamos finalizar imediatamente para a pausa de almoço, e só lembrando, então, aos presentes que os trabalhos continuam às 13h30, 13h30, né, com o painel sobre Habitat 3, a discussão sobre os rumos da cidade.
Tá ótimo. Então, deixamos para as discussões ocorrerem informalmente no espaço externo. Obrigado.